Muito bem, 12 horas e 4 minutos, chegou um dos momentos mais aguardados da semana, quando temos a participação da nossa queridíssima Cibele Martins e os destaques do SN Notícias, nona edição. Dona Cibele, hoje já boa tarde, já passamos das 12 horas, um prazer tê-la novamente ao meu lado. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde a todos os internautas. O prazer é meu. Obrigada pelo carinho aí dos meus colegas, né? De trabalho, tá certo. No ar eles falam tudo isso, fora do ar são os mesmos elogios, é claro. Cibele, essa semana um pouquinho mais curta para o pessoal do jornal para preparar aí o SN Notícias, né? Isso, semana de feriado é sempre um pouquinho corrida pra gente, né? Um dia a menos e estamos na correria aí para fechar e os jornais estarão nas bancas e em outros pontos de vendas e também com assinatura agora, né? A novidade do SN Notícias nessa semana. Né, quem estiver nos ouvindo e quiser aí fechar uma assinatura, fazer um merchan aqui, Claudinho. Com certeza, tá indo bem. É R$90 o ano todo. A diretoria aprova o seu merchan. Isso, R$90 então o ano todo. E assim, o telefone é 3372-6758. Quem estiver interessado vai receber todos os sábados na casa, no seu conforto. Então, tem um desconto e recebe em casa. Exatamente, um desconto, né? Se você for fazer a conta, você vai ver que dá menos do que pagar R$2 todo final de semana, né? E ainda ter que ir até algum lugar comprar. Correr o risco de não ter mais, né? Porque o sucesso é muito. Graças a Deus. Exatamente. E então, estamos aí com essa novidade também, né? Estruturando tudo, a gente chega lá, né, gente? Estamos conquistando o espaço aí. Devagar e sempre. Exatamente. Agora, Cibele, vamos por partes. A nossa página 2 é sempre ali colunas, algumas cutucadinhas da nossa equipe de jornalismo. Essa aí praticamente já está pronta. E percebo que ela é lida, viu? Porque ontem, Silva Júnior, uma amiga corintiana minha, falou: então Mosquito da Dengue é igual corintiano, né? Toda brava. Tá vendo, Silva, o que você arrumou? A página 3 é a página política. Nós achávamos que ela estava quase pronta, mas as coisas estão acontecendo no meio político. Então, vamos ter como base a sessão na última segunda-feira, né? Isso, exatamente. A política ultimamente tem sido a editoria mais movimentada, né, na cidade. A polícia está calma de novo, né, ainda bem, mas na região mesmo, que está tendo alguns crimes e tal, mas aqui está calmo. Mas já a política está bastante movimentada nos últimos dias, né? O pessoal está com os ânimos à flor da pele, tá complicado. Está agitada, realmente. Em relação à polícia que você falou, a edição dessa semana traz uma entrevista com o comandante da Polícia Militar Rodoviária da nossa região. Isso, exatamente. O subtenente explica aí um pouquinho sobre aquela dúvida, né, que ainda tá sobre várias pessoas, se realmente fechou ou não a base do Paloma. Ele explica durante a entrevista que não fechou, que foi uma mudança de sistema, que eles estão no trecho todo da rodovia, que mudou algumas coisas, que eles também estão auxiliando aqui na área urbana. Enfim, lendo lá dá para entender um pouco da explicação dele, né? Não sei se vai convencer outra história, né? Aí exatamente. você leitor, tire a sua conclusão. E a entrevista da semana, Cibele? A entrevista da semana é um xodó, né? Vocês devem ter visto aí nas redes, a gente postou foto com ele. Humberto Magnani, assim, uma pessoa boníssima e que, assim, foi uma entrevista emocionante até, porque principalmente ao falar de Santa Cruz, do Rio Pardo, enfim, é uma pessoa que ama a cidade. E ao falar da cidade ele se emociona, assim, é contagiante, é bem, bem legal, né? Uma pessoa que tinha tudo para dar as costas para a cidade, nunca mais vir aqui se ele não quisesse. Ele está aqui direto, onde ele pode, ele leva o nome da cidade até, inclusive já falou em novelas, como ele diz na entrevista. E assim, conta um pouquinho de tudo, da carreira, né? Uns fuxicos aí do meio artístico, quem quiser dar uma conferida, então tá muito legal a entrevista. E como você falou, foi realmente emocionante, ele se emocionou várias vezes, e uma delas ao citarmos o Rio Pardo. Isso, exatamente. Ele é um amante, fala assim que até pede desculpas, olha só, pede desculpas a Rio por não ter percebido o quanto o Rio era importante para ele enquanto ele morava aqui. E quando vem, ele passou isso para os filhos e netas, também gostam muito do Rio. Acho que falta às vezes um pouco de nós que estamos aqui sempre também dar essa atenção, né? O Rio, outra parte também que ele se emociona um pouquinho é para falar da ditadura, né? Ele viveu nesse tempo e muito assim de perto mesmo, né? E conta um pouquinho também disso na entrevista, é bem interessante. Legal, legal. Na nossa página de saúde,
que teremos? Saúde, temos o pessoal que esteve aqui essa semana, né? Explicando um pouquinho sobre a dengue, a Rosângela, o Diego, também falando um pouquinho sobre a vacina da gripe, que começa na segunda. Ó, o pessoal aí do grupo, né? Idoso, criança, gestante, começa na segunda. O dia D é sábado que vem, o dia todo, vai estar com posto volante nos supermercados, enfim, tem a programação lá no jornal, se vocês quiserem conferir. E o Papo com o Doutor, né? Que é uma coluna fixa do nosso jornal. Nesse mês de maio vai ser com a irmã aqui do nosso fotógrafo, a Dana Camarinha, né? E ela vai falar nessa semana sobre peeling. Ela é dermatologista, o assunto dessa semana é peeling. Legal. E essa semana, no começo da semana, você deu um pulinho até Ibirarema. O que você foi fazer em Ibirarema, Cibele? Isso, foi uma experiência bem interessante até. A gente foi numa comunidade, né? A Chácara Vale da Ressurreição, que ela é mantida pela Pastoral Sobriedade, né? Aqui de Santa Cruz, da Diocese, né? Essa pastoral é relativamente nova em Santa Cruz. Ela já tem 13 anos, mas na cidade ela começou em agosto do ano passado. Ela tem aí como coordenadora a Carla Pedro, né? Mulher do Valdir, que é o vice-coordenador. Sobre o olhar também do Padre Davi, né, o padre aqui da São Benedito. E lá na chácara, quem é o coordenador é o Padre Messias. Então, é a primeira chácara com atendimento gratuito aos usuários de drogas, né, para recuperação da diocese, né, fazendo parte dessa pastoral. É um trabalho bem legal, focado no trabalho, disciplina e oração. Não medicamento. Lá eles não recebem medicamento, não é particular, né? É pública. Eles ainda não estão com a capacidade máxima lotada, não está lotado, né? Tem 8 pessoas lá, tem capacidade para atender 24. Conversei com alguns internos, é claro, nenhum quis se identificar, mas tem umas histórias bem, interessantes lá e que talvez, se alguém aí estiver pensando em entrar nesse mundo, pense melhor, né? Porque tem cada história lá que vale a pena dar uma olhada mesmo. Legal, então é uma matéria mais do que especial aí nessa edição do nosso SCN Notícias. Você foi também com a população aí, ou pelo menos com algumas pessoas, avaliar como anda a administração do Dr. Otacílio, mas não revela o resultado não, mas tem, né? Você foi também, né? Isso, como de costume, toda semana temos o Fala Povo, né? Cada semana é um assunto. Nessa é uma avaliação aí da administração do prefeito Otacílio. E, é uma coisa isenta mesmo, até a gente pode, mas vocês estão sendo tendenciosos. Não, a gente sempre pega pessoas que estão pela rua mesmo, não é escolha, né? É super aleatório, não tem classe nem nada. Então, vocês vão ver lá o que o pessoal está falando da administração. Esportes, do destaque futsal feminino para o campeonato amador. Isso mesmo. A competição que teve ontem, né? A gente não pode acompanhar a de hoje, mas já tem o resultado de ontem lá. As meninas arrasando aí mais uma vez no futsal. Muito legal isso para a cidade. É isso que vai ter no esporte. Algo a acrescentar da nossa 9ª edição, Cibele? Deixa eu olhar na minha colinha aqui se tem alguma coisa. Na cultura, né? Um espetáculo aí, o Frozen, que deve agitar, porque é febre na criançada, né? Vai ser no Dia das Mães, tá vendendo, os ingressos. Vai ter uma materinha sobre isso também. Temos audiência pública que teve da prefeitura para apresentar a LDO, que é que norteia o orçamento do município. Eu puxei a matéria até pela falta de interesse da população, né? Não tinha ninguém lá, fora os vereadores, poucos inclusive, 4. Então, eu acho que falta um pouco, né, da participação. Eu sei que o horário também não é legal, é às 14 horas, mas segundo eles, né, o contador, o Emerson, eles já tentaram fazer à noite, de manhã, e também não teve êxito, não teve sucesso de público. Então, acho que falta um pouquinho, né, de interesse. A gente cobra tanto, às vezes critica, mas e não tá lá para ver e para, às vezes, dar uma sugestão e poder falar, questionar, enfim. Já que você falou de audiência, eu me lembrei, essa semana você também foi até o fórum da cidade e bateu um papo com o doutor Antônio José Madalena. Isso, foi um papo bastante interessante sobre processo eletrônico, né? Começamos nessa semana, justamente ontem, quando estávamos na entrevista com ele. Iniciou ontem, aqui no Fórum de Santa Cruz, 6 meses adiantado do que o Tribunal de Justiça havia prometido, esse processo eletrônico. Aí você deve estar perguntando, mas a gente já consegue ver, enfim, no site o andamento do processo. Sim, mas agora as partes, o advogado, o próprio magistrado, ele vai poder manusear o processo eletronicamente, né? E o que isso vai ser de positivo? Segundo o Mardegan, adiantando alguma coisinha que vai ter lá, hoje o trabalho de
Isso, desculpa, Madalena. Que vai ter o cartório. O tempo gasto no processo é de 80% só com um trabalho de cartório. Isso vai reduzir pela metade, pelo menos, segundo ele, né? Então vai ser um ganho bastante interessante para todos os envolvidos. Legal. Então, sábado pela manhãzinha, nas bancas, em vários pontos de venda por toda a cidade, SN Notícias, 9ª edição. É isso aí, gente. Nas bancas aí pela manhã já, né? Como a gente está de costume, estamos conseguindo manter essa meta e essa é a ideia mesmo, né? Graças aí aos nossos amigos que além de escrever, que estão madrugando, também madrugam e faz para, né? O jornal ainda está começando, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Então, graças a eles a gente está conseguindo cumprir isso e essa é uma coisa que a gente quer que dure para sempre, porque o leitor merece ter o jornal fresquinho logo pela manhã em casa. Agora, se você quer acordar no sábado pela manhã e o jornal estar na porta da sua casa, é só ligar em que número, Cibele? É só ligar no 3372-6758, falar com a gente aqui, que a gente vai providenciar, o jornal vai estar aí cedinho para você. Cibele, um bom feriado para você, bom final de semana, mas antes do feriado e antes do final de semana, você tem muito trabalho ainda hoje à tarde, então bom trabalho também. Obrigada, é isso aí, que Deus nos ajude a fazer uma edição maravilhosa para vocês e assim um parabéns a todos os trabalhadores, né, esse pessoal que faz o nosso Brasil e parabéns mesmo e vamos em frente. Legal, obrigado aí para a Cibele, obrigado para você, amigo internauta, um abraço. Amanhã, dia do trabalho, não teremos o nosso SN Notícias, para a tristeza de Gustavo Henrique, que já lamenta, que ele adora vir aqui trabalhar, mas na segunda-feira, Gustavo Henrique, se Deus quiser e Ele quer, estaremos de volta a partir das 11 com mais uma edição do nosso jornal eletrônico. E o jornal impresso, sábado, por toda a cidade.